Boa noite, estamos ao vivo com a nossa live Cleverson Vale. Eu convido você a clicar aqui no aviãozinho para convidar os seus amigos para estar com a gente. Hoje nós vamos falar com o professor, pastor, reverendo da Igreja Presbiteriana lá do Rio de Janeiro, ele que pastoreia a Igreja Presbiteriana, formado pelo Instituto Mackenzie. Ele é pastor presbiteriano e eu encontro aqui o nome, né, da igreja. O currículo é grande. Deixa eu ver aqui. Vila Norma, Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana do Brasil, Vila Norma, Rio de Janeiro. Então, o reverendo Ricardo Narciso, uma alegria estar com ele nessa noite. Agradeço a todos que já estão presentes na nossa live para conversarmos com o reverendo Ricardo Narciso. Convide aí os seus amigos, coloque aí na asa delta, no aviãozinho aí, tem a opção para convidar amigos. Convide os seus amigos para estar conosco nesta noite, para participar desta live, né? Que teremos aí muitos assuntos interessantes para conversarmos nesta noite. Estamos aguardando o reverendo Narciso, Ricardo Narciso, chegar, e assim que ele chegar, começamos o bate-papo desta noite. Muito obrigado a todos que estão entrando. Que Deus te abençoe. Temos a Euzi, temos a Rosali. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui ao vivo conosco na nossa live desta noite. Estamos aguardando o reverendo Ricardo Narciso. Nós começaremos nosso bate-papo. Parece que ele já está presente. Olá, pastor. Opa, agora sim. Boa noite, reverendo Ricardo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Consegue me ouvir bem aí? Prazer. Estou ouvindo bem, estou vendo bem. Você me ouve bem? Ouço sim, é porque eu estou sem fone e eu não sei se a captação do áudio está boa aqui. Não, está perfeito, está perfeito. Que bênção. Em primeiro lugar, quero agradecer a aceitação do convite. Muito obrigado por disponibilizar um tempo aqui para a gente ter esta conversa nessa live. E que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Como a live é gravada também, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, que poderão entrar, muitas pessoas terão acesso à gravação. Então, eu quero apresentá-lo aos nossos convidados. Ricardo Augusto Narciso Gonçalves dos Santos é ministro presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, Vila Norma, Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia, ele também é formado em ciências e biotecnologia, é bacharel pelo Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, graduado no curso superior de Tecnologia em Gestão de Serviços, em atendimento pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Mediação de Conflitos com ênfase na família, pelo Centro de Pós-Graduação no Instituto Mackenzie, Andrew Jumper. Também é professor de Teologia da FAIT, Faculdade Iguaçuana de Teologia, editor-chefe da editora Trinitatis. É assim que fala? Trinitatis. Trinitatis, é isso mesmo. Perdão, Trinitatis, agora que eu vi o I aqui. É ocupante titular da cadeira 16 da Academia Evangélica de Letras do Brasil, a ELB,
palestrante, escritor e autor dos livros Predestinação, Origem Bíblica ou Invenção Calvinista, Não há limites para perdoar, Filhos, os despojos de uma guerra conjugal, Solos Cristos, Cristologia para hoje e o Deus da nossa segurança. Ele também é mestre em teologia, professor de teologia e membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Mais uma vez, pastor, reverendo Narciso, Ricardo Narciso, satisfação. Amém. A primeira pergunta que eu quero começar é conhecer um pouco mais do escritor, conhecer um pouco mais do reverendo. Fala um pouquinho sobre você, reverendo Ricardo. Como que foi a sua conversão, seu chamado para o ministério? Ótimo, meu irmão. Eu não nasci num lar, né, cristão, como talvez grande parte dos irmãos que estejam ao nosso alcance aqui. Eu nasci num lar espírita, nasci num terreiro de Candomblé, né, num lar onde a minha família professava a fé no espiritismo, e havia algumas promessas para mim que eu seria um mogã, um chefe de terreiro. Ingressei nas fileiras do Evangelho no ano de 1998 para 99. Em agosto de 99, eu fiz o meu batismo e profissão de fé. Aproximadamente no ano de 2000 para 2001, eu, observando os professores de escola bíblica dominical e muito entusiasmado com a forma como eles apresentavam o Evangelho, comecei a sentir o desejo de ingressar no Instituto Bíblico, apenas no intuito de me tornar um professor de escola bíblica dominical, que eu via os professores apresentando as aulas com tanta maestria, e eu pensava, eles devem ser formados em seminário. Ao passar dos anos, eu percebi que não era necessário isso para ser professor de escola bíblica dominical, mas eu já tinha esse desejo de ir ao seminário. Então, essa vocação ela continuou sendo trabalhada do ano de 2002 até o ano de 2010, onde somente neste ano de 2010, já como candidato oficial na minha igreja, na ocasião a Igreja Presbiteriana em Mesquita, aqui também no Rio de Janeiro, aí eu fui encaminhado para o Seminário Teológico, né, Presbiteriano. Ali cursei 5 anos de teologia e no ano de 2015, em janeiro, fui ordenado ao Sagrado Ministério para atuar nessa mesma igreja que havia me enviado para o seminário. Então, a conversão ocorreu há 22 anos, em 99. Aproximadamente isso. Você era bem jovem ainda, muito jovem. Eu tinha meus 18 anos, né, quando eu vim para 18 anos. 17 para 18, né? Hoje eu estou com 40 anos, então no ano de 98... Então, passou uma parte da adolescência fora do Evangelho e uma parte pequena da juventude, né? Sim. Não vou nem... o Evangelho era... Não vou dizer que era desconhecido para mim, porque eu interagia com o catolicismo, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, cheguei também a frequentar círculos espíritas, né? Espírita kardecista, e onde lá também estudávamos os evangelhos, mas eu não tinha essa cosmovisão cristã que, né, nós evangélicos temos. Então, eu ouvia falar de Jesus Cristo, eu conhecia um pouco da história dos discípulos, mas eu ainda não entendia exatamente essa necessidade de conversão, essa mudança que ocorre, né, de dentro para fora, né, uma transformação de todas as nossas disposições internas. Então, isso só aconteceu quando eu cheguei na igreja evangélica e, no caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deixa eu entender, nossa live hoje, o tema é perdão. Deixa eu entender, antes da conversão, você tinha dificuldade em perdoar ou você sempre foi fácil em liberar perdão? Como que era a sua vida antes de Jesus, no quesito perdão, e depois, já emendando, defina o que é perdão e o que vem a ser isso, perdão. Perfeito. Na verdade, eu nunca, na infância ou na adolescência, eu nunca vivi um conflito em que, de fato, eu tive que exercer, né, perdão. Eu ainda não entendia exatamente o perdão conforme a compreensão que tenho hoje. Mas já no Evangelho, já após ingresso nas fileiras do Evangelho no ano de 2003, eu passei por um constrangimento financeiro, onde fui lesado por uma outra pessoa que se dizia cristã. E eu me recordo que, no momento em que aconteceu, estávamos num trabalho, né, no meio de pessoas, vou usar essa expressão, espero que ninguém fique chateado, no meio de ímpios, mas havia um culto, né, um rapaz oriundo de uma igreja pentecostal,
E naquele momento ele trouxe uma alusão a um texto de Jeremias dizendo, né, que maldito é o homem que confia no homem. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, Deus está falando comigo, e de fato eu fui lesado por essa pessoa que se apresenta cristão. E aquilo encheu de fato o meu coração de rancor, de mágoa, até pelo fato de as pessoas que estavam à minha volta, minha namorada, que hoje é minha esposa, meus pais, olha, você foi tolo demais, você foi bobo, você foi ingênuo, e aquilo mexeu muito comigo. Acho que foi a primeira vez que eu parei para pensar sobre esse assunto. E passaram-se alguns anos, e após talvez 5, 6 anos deste ocorrido, dessa pessoa que havia me enganado, eu me encontrei com ele nas ruas do Rio de Janeiro, ele já fazendo ali umas maracutaias, como falamos aqui no Rio de Janeiro, vendendo celular na rua. E uma pessoa que conhecia a história também, cristã, disse, olha, foi aquele rapaz ali que roubou meu dinheiro. E ela disse, vamos lá, vamos chamar a polícia, vamos bater nele, fazer alguma coisa. E eu respondi para ela, olha, a dívida que ela já tinha comigo foi paga, né? Porque eu havia agora já, após caminhar alguns anos no Evangelho, entender o que de fato era o perdão. Então, eu não tenho aqui uma definição, pastor Cleverson, para o perdão, mas eu posso dizer algumas coisas à luz da palavra de Deus sobre isso. E um texto que muito me marcou, inclusive nesse episódio, foi o texto de Mateus, capítulo 18, dos versos 21 em diante, quando Pedro se apresenta diante de Cristo com aquela pergunta, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E eu, após ingressar no Evangelho e tendo já vivido essa situação, eu não entendia muito bem aquele texto, eu não entendia essa proposta da pergunta. Até que eu fui ser orientado por um irmão, onde ele disse o seguinte, olha, esse 70 vezes 7 é conhecido. Isso está registrado lá no Pentateuco, lá no livro do Gênesis, né? Sobre a proposta da vingança, Gênesis 4:24. E fiquei mais intrigado ainda. E aí foi exatamente nesse texto de Mateus 18 que eu comecei a entender o significado do perdão, não uma definição técnica, mas de fato o que ele significava. Os judeus eles preconizavam o seguinte, pastor Cleverson e irmãos que nos ouvem. Havia um costume rabínico judaico que se alguém cometesse alguma ofensa contra você, essa pessoa podia fazer a primeira ofensa, a segunda ofensa, a terceira ofensa. Mas após a terceira ofensa, eu já estava desobrigado a perdoar essa pessoa. Pedro, talvez se achando esperto diante de Cristo, fez uma proposta para ele. Olha, será que eu devo perdoar até 7 vezes? Propôs mais do que o dobro daquilo que era preconizado entre os judeus. Talvez acreditando ele que a resposta de Cristo fosse, olha, não te digo até 7 vezes, né? Ou melhor, 7 vezes é bastante, é suficiente. Mas Jesus diz, olha, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, não é que uma soma matemática, não é um cálculo. Mas eu comecei a entender, Jesus pegando também uma numerologia hebraica, né? Número 7, número 10, números, né, que trazem a ideia de perfeição. E Jesus começou a aplicar para Pedro a ideia que o perdão ele não pode ser mensurado, que o perdão ele é infinito, ele é ilimitado. E aí eu comecei a me colocar na situação daquele que tem uma grande dívida com Deus, com Cristo, e que eu, em vida, não teria condições de pagá-lo. E aí, quando eu olhei para essa perspectiva, pastor Cleverson, eu percebi que a dívida que o meu irmão, o meu próximo, tinha comigo era algo pequeno demais comparado àquilo que eu devia ao Senhor. E aí eu comecei a experimentar essa necessidade de perdoar as pessoas. Nesse mesmo texto, a partir do verso de número 23, Jesus ele vai falar sobre a parábola do credor incompassivo, né? Aquele homem que devia 10.000 talentos. E eu fiquei muitos anos sem entender aquilo, porque nós ganhamos em reais, né? Pouco conhecemos aí a cotação do dólar, do euro, mas e o talento? E Jesus ele utiliza nesse texto 2 moedas locais, o denário e também o talento. A equivalência do talento que Jesus faz nesse texto equivalia mais ou menos a 6 denários, que era o que um trabalhador comum ganhava naqueles dias, né? Então, só que a dívida era de 1 talento. Então, 1 talento com base num denário era como se para 1 talento a pessoa precisasse ter 6.000 denários. Então, 1 talento correspondia a 1.000 semanas de trabalho, mas a dívida é de 10.000 talentos. E aí eu comecei a entender isso e comecei a fazer cálculos. Eu não sou matemático, mas sou bom de matemática e comecei a fazer alguns cálculos. Falei, peraí, uma pessoa para pagar essa dívida que Jesus está falando aqui, ela precisa, ganhando 1 denário por dia, ter pelo menos 150.000 anos de vida. Comecei também a ver, né, o padrão de vida em Israel.
A arrecadação de impostos na cidade da Galileia, de Samaria, da Pérea, da Judéia, durante 15 anos, eram 800 talentos. 10.000 talentos era a arrecadação de toda a nação de Israel durante 13, 15 anos. E aí eu comecei a pensar, peraí, no primeiro século nenhum homem poderia ter uma dívida assim. Por que Jesus está dizendo isso nesse texto? E aí eu comecei a entender que Deus não apenas perdoou os nossos pecados através dos méritos de Cristo na cruz, mas ele colocou uma responsabilidade para nós. Não somos apenas aqueles que saem andando polposos pela rua, com o peito estufado, fui perdoado. Não. O perdão gera em nós uma responsabilidade de perdoar aquele que tem cometido uma ofensa contra mim, que certamente vai ser uma ofensa muito maior daquela que eu tinha com Deus. Então, durante todo esse processo, com esse rapaz que me... menor, né? Que me lesou, seria menor, né? Exatamente isso. E eu comecei a perceber que ainda que aquilo tivesse me ofendido, ainda que aquilo tivesse sido danoso, porque foi uma boa quantia financeira, era algo muito menor comparado à dívida que eu tinha com Deus. E eu falei, bem, se eu fui perdoado de uma dívida impagável, incalculável, infinita, eu preciso perdoar esse homem que me deve tão pouco comparado ao que eu devia. Então, eu não tenho assim uma definição, mas eu consegui entender o significado, né, de perdoar. Então, o perdão é o exercício da compaixão e da misericórdia. Aquele que perdoa, ele, na verdade, ele está assumindo a responsabilidade. Nós somos perdoados para perdoar, somos amados para perdoar. E nessa mesma parábola, né, a parábola do credor incompassivo, Jesus nos ensina que aqueles que se propõem a não perdoar, esses podem assumir algumas consequências. E aí eu entendi isso e a minha vida mudou a partir desse momento. O pastor está me ouvindo bem? Tô sim. Ok. Você falou da parábola do credor incompassivo e é interessante essa analogia que você fez, os estudos, as pesquisas, que a parábola é uma comparação, nem sempre é um fato real. Perfeito. E pelos seus estudos, era impossível esse homem dever tudo isso. É verdade. Ele devia ter... Jesus ele trabalha com exagero, para trazer uma lição. Seria isso? Seria exatamente isso. E isso é tão forte, esse texto, pastor Cleverson, é tão fantástico analisarmos isso, que o judeu que estava ouvindo, porque o questionamento começou com Pedro. Pedro que apresenta a proposta. Uhum. E a gente, normalmente o crente, ele tem uma ideia de que os apóstolos eram iletrados, analfabetos, mas espera aí, eles eram judeus. Então vamos nos lembrar do Bar Mitzvah, vamos nos lembrar de vários votos que os judeus faziam, vamos nos lembrar da educação judaica, dessa transmissão do texto sagrado que vai de pai para filho. Então o judeu, ou melhor, Pedro e os demais apóstolos, poderiam ter pesar no falar, poderiam ter uma lida muito dura na sua vida diária com a pesca, mas eles conheciam a lei, eles conheciam os escritos, eles conheciam os profetas, eles conheciam todas as tradições judaicas, mas Pedro apresenta essa dificuldade. E o que me chama a atenção nesse exagero, nessa hipérbole, né, que Jesus Cristo conta, é que ele vai trazer dois elementos que era de costume do povo. Na parábola, no primeiro momento, quando aquele homem não tem o que pagar, Jesus diz que o rei ordena que ele fosse vendido com mulher e filhos para que parte da dívida fosse paga. Curiosamente, pastor Cleverson, isso não era praticado em Israel, mas isso era costume de povos vizinhos e que os israelitas conheciam. Então, ainda que aquela declaração de Cristo na parábola fosse um exagero, a história era conhecida, porque eles sabiam, bem, os nossos vizinhos, os estrangeiros praticam isso que Cristo está dizendo. E depois, quando ele passa para o segundo ato da história, né, para quem conhece aí o texto, Mateus 18, de 23 a 35, daquele homem que sai perdoado da corte, mas que encontra o conservo que deve 100 denários, e ele vai lá, agarra o homem pela garganta, sufocando, exigindo o pagamento da dívida, Jesus agora aplica para um costume judaico. Porque as pessoas que têm uma dívida de 50, 80, 100 denários, eles poderiam acionar as autoridades para que esses devedores fossem submetidos à prisão. Então, olha o que Jesus está dizendo, que ao olhar popular, a segunda parte da história é algo totalmente legal. Era como se fosse hoje, de repente, no estelionato ou alguma coisa, nós irmos até a delegacia para prestarmos um boletim de ocorrência, aguardando que aquele malfeitor fosse preso. É isso que Jesus está dizendo. Só que ele vai ensinar o seguinte,
ele vai ensinar que o uso da justiça, ela não é isolado, mas Jesus trabalha a justiça junto com a misericórdia. Por isso que Tiago, lá na sua epístola, que também fazia parte dos 12, no sentido de andava com eles, vai entender o seguinte, que a proposta de Cristo é muito maior, é muito mais bela, de que nós não usamos a justiça apenas, mas a justiça e a misericórdia, elas andam lado a lado. E isso nos remete para a cruz. E eu comecei a pensar nisso, pastor Cleverson, que esse Deus que me perdoou, que lançou no mar do esquecimento, ou dissipou os meus pecados como a névoa, como diz o texto, não foi simplesmente um Deus bonachão que passou a mão na minha cabeça, mas a justiça foi aplicada sobre Cristo. Porém, a misericórdia, ela foi derramada sobre a minha vida. E aí eu comecei a entender isso. Caramba, olha, ainda que a justiça esteja diante de mim, eu preciso aplicar a justiça com a misericórdia. Então, nessa hipérbole, né, nesse exagero verbal que o texto vai apresentar, Jesus ele trabalha isso com Pedro e também com os discípulos. E eu achei isso fascinante. Fantástico, fantástico. Não há motivo algum para o cristão não perdoar, né? É verdade. Não há. Ele já foi perdoado, então ele tem que liberar perdão. Perfeito. É isso que Jesus quis passar para Pedro, Sim. né? Eu ia perguntar aqui, mas você já me respondeu. O que Jesus quis ensinar com 70 vezes 7? É isso, né? Não é uma fórmula matemática, não é 490 vezes, é infinito. É infinito. Não tem... como Deus nos perdoou, uma dívida impagável, uma dívida aí pequena, por que não perdoar? Nós precisamos olhar para o que Cristo fez e praticar. Interessante. Na sua opinião, pastor Ricardo, nós que vivemos em uma sociedade mista, né, em cristãos, não cristãos, você entende que a sociedade é uma sociedade perdoadora ou não? Se não, por quê? Sim. Na verdade, nessa sociedade multicultural, né, multirreligiosa, e com várias cosmovisões, né, que fazem com que o homem interprete a Deus, ao próximo e a si mesmo, né, com essas lentes que ele mesmo ajusta, nós vamos ter comportamentos variados relacionados a isso. No entanto, o que a gente observa com mais frequência é uma grande indisposição das pessoas para perdoar e também para se reconciliar com o outro. Porque em muitos momentos as pessoas se tornam muito iradas com a ofensa que alguém cometeu, com algo que disseram a seu respeito, e isso faz com que elas sempre estejam prontas a se vingar do que prontas a perdoar. Até refletindo sobre esse aspecto, porque normalmente o que nós ouvimos, pastor Cleverson? Nós que somos pastores, quando orientamos a igreja ou quando pregamos textos relacionados a esse assunto e trazemos à tona o ensinamento de Cristo, normalmente alguém faz um questionamento que era muito comum nos dias dos apóstolos, né? Tentam separar as duas naturezas de Cristo, olhando Jesus Cristo apenas como Deus. E aí as pessoas respondem, mas pastor Cleverson, eu não tenho como amar o meu irmão como Jesus amou. Eu não sou Jesus. Eu não tenho como perdoar assim, né? Ela sempre aplicando no sentido de que eu não sou Deus para fazer isso. Mas só que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. E ele perdoou e nos amou dessa maneira, sendo homem. Por isso ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que a lei exigia dele. E aí, quando eu falo sobre esse assunto aplicando dentro das nossas relações, para demonstrar que isso é possível, eu procuro citar exemplos conhecidos, né? E até num livro que eu escrevi sobre esse assunto, com o título Não Há Limites para Perdoar, eu conto uma história que vai ocorrer na Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, por trás dessa batalha, houve uma batalha conhecida como a Batalha do Pacífico, né? Uma batalha que ocorreu entre os Estados Unidos e o Império do Japão. E talvez até os irmãos aqui que estejam nos ouvindo não se recordem, né, que no dia 6 de agosto do ano de 1945, os Estados Unidos realizou aquele ataque nuclear, né, contra as cidades de Hiroshima e depois da cidade de Nagasaki. E juntando esses dois incidentes, foram mais de 200.000 vítimas, né, fatais que morreram nesse lançamento de bombas nucleares. E muitas pessoas até hoje não sabem o que motivou esse ataque nuclear, que nunca mais se repetiu na história da humanidade.
E aí eu lembro nessa literatura que no dia 7 de dezembro do ano de 1941, um japonês chamado Mitsu Fuchida, ele era comandante da Força Aérea Japonesa, e ele arquitetou e comandou aquele ataque contra a frota americana em Pearl Harbor, era a frota do Pacífico. Esse ataque foi noticiado na época como um ataque não premeditado e um ataque covarde. E ainda que o filme Pearl Harbor, né, da cinematografia hollywoodiana, apresenta os americanos no bar, bebendo, aquela coisa toda, quando são surpreendidos no ataque, a história verdadeira era um domingo pela manhã e os americanos estavam na igreja, cultuando a Deus, né? Parte dos soldados, já que sabemos que os Estados Unidos é um país protestante. E quando aquele ataque covarde aconteceu, a dor foi tão intensa no coração dos americanos que o presidente Roosevelt imediatamente entrou com um pedido dentro do Congresso americano de uma resposta armada. E aí a história vai contar que um soldado americano chamado Jake D. Chaser, ele se propôs a engajar-se, né, nessa batalha para dar uma resposta armada contra o Império do Japão. E a história conta que esse soldado americano, ele vai fracassar no seu ímpeto, ele é capturado pelos japoneses, lançado numa prisão, tratado com uma violência descomunal, escassez de pão, quando a história diz que ele já estava perto de morrer e miraculosamente chega até ele um texto, né, num papel velho, amassado, e nesse texto era um texto bíblico. Jesus na cruz, alvo das mais terríveis agruras, orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a história conta, essa história verdadeira, que a palavra de Deus entrou no coração desse soldado americano e ali no cárcere japonês ele se rendeu aos pés de Cristo. Acaba a guerra, ele agora em liberdade retorna à América e não para tentar uma nova resposta armada, mas a história diz que ele ingressa no Instituto Bíblico, no Seminário Teológico. Passa alguns anos estudando e agora formado e missionário, ele escolhe como palco da sua atuação o Japão. E aí ele chega no Japão, pastor Cleverson, na cidade de Tóquio, escreve um folheto contando a história da sua conversão no cárcere japonês e distribui aos milhares de cidadãos em Tóquio. E adivinha, um dia, Mitsu Fuchida, aquele comandante que atacou Pearl Harbor, pega um desses folhetos, lê a história da conversão do soldado americano no cárcere japonês e também se rende aos pés de Cristo. E no final dessa história, ambos, Jake D. Chaser e Mitsu Fuchida, agora convertidos, estão juntos em cima de um palco em praça pública no Japão, pregando o evangelho e demonstrando para todos que o poder do perdão é muito maior do que o ódio que os separavam. Então, quando eu olho para essa história belíssima, tem vários livros publicados. Mitsu Fuchida publicou um livro contando essa história. Jake D. Chaser também, então está disponível para os irmãos acessarem, até para adquirir o livro. Não sei se já foi traduzido para o português, mas a gente consegue encontrar para o inglês. E nessa história a gente percebe que não é uma utopia. Não é apenas um ensinamento de como alguns pensam, de um Deus-homem ou de um super-homem, mas é um ensinamento daquele que é o nosso Redentor e Galardoador, e um ensinamento que é possível sim nós cumprirmos. Então, respondendo à pergunta, há uma indisposição, mas ao mesmo tempo há uma esperança, porque aquilo que Cristo nos ensinou através do perdão, pastor Cleverson, nós também podemos fazer. E temos esse lindo exemplo na história, né, da vida desses dois homens, Jake D. Chaser, do lado americano, e Mitsu Fuchida, do lado japonês, que tinham todos os motivos para serem inimigos e se odiarem pelo resto das suas vidas, mas através da palavra de Deus e através do perdão, eles se reconciliaram e apresentaram essa beleza que é o Evangelho. Que bênção, que bênção. Pastor Ricardo, você diz que o perdão é o exercício da compaixão e misericórdia. Perfeito. Você explica para nós o que é compaixão e o que é misericórdia. Há diferença um do outro na sua compreensão? Sim, sim. A ideia aqui nesse texto expressa muito bem isso. Às vezes eu vejo que muitas pessoas têm compaixão pelas outras. Ai, coitadinho dele. Ai, coitadinho dela e tudo mais. Mas as pessoas às vezes não exercem a misericórdia de reverter aquele quadro.
Jesus ele faz exatamente isso na parábola. Por isso que ele cita nessa parábola do credor incompassivo uma hipérbole, o exagero verbal, e volta a dizer que ninguém no primeiro século poderia ter isso. Eu sempre tento, como Jesus ele usa moedas que não são comuns em nosso tempo, por isso que eu ilustro dessa forma, né? Citando os impostos das cidades da Galileia, da Judéia, da Pérea e Samaria, mas também apresentando para aqueles que conhecem a cotação do ouro atualmente, sabem que entre os metais é um dos metais mais preciosos, 10 mil talentos nos dias de Cristo equivaliam a não menos do que 350 mil quilos de ouro, uma fortuna. Mas vamos olhar para o texto. Jesus vai dizer que aquele homem se apresenta diante do rei com uma dívida desse tamanho e ainda pede clemência. Olha, tenha paciência comigo que eu vou te pagar. Ele mesmo sabia que não teria condições de pagar essa dívida. E o rei, o que ele faz? Ele não faz vista grossa, ele aplica a sentença. E a sentença é que ele seja vendido com mulher, filhos, propriedades, para que parte da dívida fosse paga. Porém, ele, ouvindo aquele pedido de compaixão daquele homem, ele exerceu misericórdia sobre ele. E aí nós vamos ver, vai aparecer uns termos, né, no grego, anoké, por exemplo, nessa passagem, que traz uma ideia de clemência, de longanimidade. Então não foi apenas qualquer perdão que foi liberado, mas foi um perdão divino, algo sublime, algo que somente um rei, um soberano, a gente vê muito aquela relação, né, do pacto de suzerania, né, que os reis tinham com seus vassalos, e é exatamente essa relação que Jesus traz aqui nesse texto, que esse rei ele teve exatamente essa compaixão, essa misericórdia, né? Liberou ele dessa dívida não por aquilo que ele podia apresentar, mas simplesmente pela sua benevolência. Então, eu vejo essa diferença. Às vezes a gente olha e observa a necessidade, mas em muitos momentos nós não estamos dispostos a nos compadecer, né? Atender de fato aquela demanda que está sendo apresentada. É igual quando andamos nas ruas, e volto a dizer, né? Ai, Senhor, a gente vê algum moribundo na rua, né? Ai, Senhor, vá ao encontro dele, retira desse lugar. Mas nós mesmos, em muitos momentos, não queremos sair do nosso conforto para trazer o conforto para aquela pessoa. não estou aqui trazendo uma proposta de um evangelho social, não é isso. Mas no sentido de ter empatia, de se compadecer, né? De se entregar aquele que é o nosso próximo, conforme já vai nos orientar o mandamento de amarmos o outro como a nós mesmos, ou como Cristo já trouxe na complicação, né? De amar o próximo como Cristo nos amou. E aí, Cristo está falando aqui de um amor sacrificial. Então, é essa relação que vai aparecer no texto. Ninguém faria isso. Ninguém teria esse olhar de misericórdia conforme esse rei teve. Somente Deus fez isso conosco. Então, Jesus ele trata aí essa diferença, pastor. Muito bem. Quais são as grandes responsabilidades geradas pelo perdão? A grande responsabilidade que eu vejo nesse texto é exatamente sobre a nossa condição antes de termos um encontro e uma transformação através de Cristo e operada, né, pela ação miraculosa do Espírito Santo. E isso deve mudar todas as nossas disposições internas. E esse texto ele nos mostra isso, porque o texto, na parábola, ele tem dois movimentos. O primeiro movimento desse homem com a dívida de 10 mil talentos, pedindo clemência, longanimidade ao rei e sendo atendido. O segundo movimento da história, ele encontra um conservo que lhe deve um valor muito pequeno. O que Jesus está nos contando ou tenta explicar para Pedro e para os demais nesse ponto aqui? Que ele deveria aproveitar aquela oportunidade para tratar o seu conservo, o seu próximo, da mesma maneira que ele havia sido tratado pelo rei. Ele não fez isso, né? E talvez esse foi o seu erro. Por isso que eu citei aqui Tiago, lá no capítulo 2, verso 13. Tiago vai dizer que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Isso acontece conosco. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 15, o evangelista Mateus vai registrar nas palavras de Cristo: se, porém, os homens não perdoardes as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas, né? As vossas ofensas. Então, a gente começa a entender que o perdão não é algo opcional.
Não é algo que eu acordo de manhã com bom humor, bom dia, meus vizinhos, né? E eu saio pelas ruas perdoando as pessoas. Não, não é uma opção. Não é, e eu gosto muito de uma palavra que o Hernandes ele traz, que ele diz que nós também não podemos burocratizar o perdão. E tem muito crente, pastor Cleverson, burocratizando o perdão. Burocratizar o perdão é fazer mais ou menos isso aqui. Olha, eu perdoo a irmã porque ela bateu no meu rosto, mas agora eu não posso aceitar que ela, como regente do coral, disse que eu sou desafinado. Ah, eu não posso aceitar isso. Então, as pessoas a todo momento, elas ficam escolhendo aquilo que elas vão perdoar. Qual ofensa é branda e qual ofensa está ocupando, né, o pináculo, né, da impecabilidade, né, ou da pecabilidade, melhor dizendo. Então, nós fazemos muito isso. E no texto aqui, essa responsabilidade é como se o rei, que seria Deus, que foi longânimo, clemente, compassivo, perdoou aquela dívida, dissesse o seguinte para o homem: olha, você agora foi liberto. As algemas que amarravam você foram quebradas, mas a sua responsabilidade vá agora, ame, perdoe, demonstre para todos a graça que você recebeu. E isso é tão bacana de nós vermos nas Sagradas Escrituras, que o apóstolo Paulo, se apropriando desse amor de Cristo que ele entendeu perfeitamente bem, ele escreve na sua segunda carta à Igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 18, dizendo o seguinte: que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e Cristo confiou a nós a palavra da reconciliação. E sempre que eu olho para esse texto, eu desafio a minha igreja perguntando a eles: será que é isso que acontece? Porque quando nós olhamos na igreja, a gente percebe algo totalmente contraditório. É algo antagônico. Em muitos momentos preferimos o ministério da separação, das intrigas, das divisões. E a gente olha para as relações familiares, cônjuges que não se perdoam, pais e filhos que não falam uns com os outros por causa de mágoas que não foram tratadas. E o corpo de Cristo, a igreja, envolvida em todos os tipos de intrigas e dissensões. E aí eu penso o seguinte: bem, esses ainda não entenderam os efeitos da morte de Cristo na cruz. Porque quando Cristo ele se entregou para nós na cruz, não é simplesmente, volto a dizer, para andarmos pomposos, fui liberto. Mas ele gerou uma responsabilidade relacional. Por isso que Paulo, uns vão chamar a igreja de exército, outros de família. O apóstolo Paulo vai chamar a igreja de corpo. O corpo místico de Cristo, a saber, a igreja, é esse corpo que tem muitos membros cujo Cristo é a cabeça. Conforme Paulo perguntou, né? Eu não posso olhar aos olhos e dizer: não preciso de vós, nem a cabeça para os pés, nem os pés para as mãos. Então significa que nós fomos chamados para ter um ministério de conciliação. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nós precisamos construir pontes e não cavar abismos. Então, em muitos momentos, a gente percebe que a igreja ela não tem assumido essa responsabilidade que o perdão, que a cruz ofereceu a nós, que o sangue derramado de Cristo gerou. E tem muito crente sofrendo, tem muita igreja deixando de ser relevante exatamente por causa dessa responsabilidade, que é um desafio, eu sei, mas que o homem Cristo, né, cumpriu, e vários outros homens na história têm cumprido e também nos nossos dias. Então, para aqueles que ainda não entenderam isso, precisam entender que é possível. Tem um pastor batista aqui na minha região, que numa certa feita ele declarou para mim, o pastor Marlon, não sei se ele ainda é vivo, ele dizia num evento: é possível amar com o amor de Cristo, né? E eu costumo também dizer isso: é possível perdoar com o perdão de Cristo. É uma decisão, claro, só que uma decisão condicionada através daquilo que Deus revelou na sua palavra. E aí há um grande perigo para aqueles que decidem viver de maneira diferente, né, com esses ensinos que Cristo traz, principalmente nesse texto aí. Muito bem. Pastor Ricardo, a nossa dívida para com Deus era impagável. Como os cristãos conseguiram pagar essa dívida? Isso é muito bacana, pastor Cleves, porque tem muito crente que acha que tem condições de pagar essa dívida, né? É claro que eu não vou entrar nessa discussão, mas tem alguns crentes... Acho que tem méritos próprios, Isso, né? exatamente. Tem muitos crentes que precisam estudar a teologia do pecado, a teologia do homem e principalmente entender o conceito teológico da depravação total.
Porque algumas pessoas, mesmo com a mancha do pecado original que afetou a todos nós, e inclusive a Cristo, Cristo não pecou, mas as consequências do pecado estavam sobre ele. Ele podia sangrar, ele podia chorar, ele tinha necessidades, como todos nós homens temos. Às vezes eu até preciso dizer para os Teve fome, teve sede, né? angústia, irou-se, e às vezes chorou. E às vezes até, permito-me aqui a expressão chula, às vezes eu falo para meus alunos, Jesus também fazia o número 1 e o número 2, irmãos, porque era uma necessidade fisiológica que o pecado também traz para nós, para o funcionamento natural, de expelirmos também as coisas ruins que estão no nosso organismo. Então, tem muito crente que não entende isso. E, é claro, a única maneira de nós recebermos esse perdão é única e exclusivamente através dos méritos de Cristo que morreu na cruz. Não é através das cerimônias. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo que aconteceu no passado no judaísmo era apenas uma sombra para o sacerdócio de Cristo. E eu costumo, às vezes, até dizer, né, para os irmãos da igreja, tem, na minha obra Solos Cristos, eu falo sobre a mediação de Cristo, e eu falo muito sobre isso, sobre a mediação na aliança, sobre a mediação no culto e sobre a mediação na salvação. E muitos crentes estão perdendo essa perspectiva. Tem crente fazendo penitência, tem crente querendo oferecer sacrifício para ser perdoado, tem crente que acha que Deus está recebendo o seu louvor e a sua adoração porque ele é um crente que adora de maneira extravagante. E ele acha que, pelo fato de agora estarmos contemplando, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de uma maneira real, porém invisível, tem crente achando que o trono está vazio. E tem crente tentando destronar Cristo, inclusive sobre esse assunto relacionado ao perdão dos pecados. Então, eu sempre reforço isso com os irmãos. Não há nada que poderíamos fazer. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo assim afirma à igreja de Éfeso. Mas Deus, com o amor com que nos amou, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo, dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém venha se gloriar. Então, o homem ele não pode dizer, né, pastor Cleves, eu alcancei, eu busquei o Senhor e eu fiz isso. Não. Todos nós estávamos destinados à ira eterna. Deus ele nos olhou com um olhar de misericórdia, sem qualquer mérito em nós, e mesmo com todos os nossos deméritos, ele nos perdoou e nos salvou. Então, é isso que Jesus ensina nesse texto aí. Era a situação desse homem na parábola. Ele tinha essa dívida igual à nossa dívida, incalculável, impagável e infinita. Se não fosse pela longanimidade e clemência do rei, que é o termo lá que vai aparecer no termo no grego, né? Esse homem nunca seria liberado de tal dívida. Deus ele fez assim conosco. E é exatamente isso que nos coloca nessa condição de nos reconciliarmos e de perdoar os outros. Porque outrora fomos perdoados por Deus. Então, se a máxima do Evangelho, se esse amor cristão que nós pregamos é amar o nosso próximo como a nós mesmos, como eu vou sonegar ou burocratizar o perdão uma vez que eu fui perdoado quando eu não merecia ser acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Então, esse perdão é um ato exclusivo de Deus. O homem não tem qualquer tipo de participação para recebê-lo. É interessante, né, pastor Ricardo, que você disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia afirma isso. Tenta mexer com o morto. O que ele vai fazer? Nada. Ele está morto. Não reage. Não reage. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos no inferno. É verdade. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo partiu dele. Tudo partiu dele. Jesus disse, né, todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Exatamente. E essa pergunta foi uma provocação, né? O que nós podemos fazer? Nós não temos como fazer nada. Nós só temos que agradecer. Obrigado. Obrigado que o Senhor veio ao meu encontro, sem eu merecer, eu não fiz nada. O Senhor se agradou de mim e me deu a salvação. É graça de Deus, né? É graça. Eu costumo dizer, pastor Cleverson, que não foi o homem que subiu a Deus por meio de mediadores credenciados, mas foi o Deus que desceu a esse chão lodoso, onde nós nos prostrávamos abatidos e impotentes. Martinho Lutero, numa certa feita, declarou o seguinte, que Deus ele se curvou a nós pelo seu amor.
E até a vitória sobre a cruz, o crente também está comemorando errado. Tem um time aqui do Rio de Janeiro, pastor Cleberson, que eu não gosto de falar o nome, que eles estão ganhando algumas coisas aí. E aí, quando a torcida que se intitula uma grande nação, e aí vem naquele cortejo, os jogadores em cima do carro de corpo de bombeiros, e tem crente pensando que estão comemorando a vitória na cruz assim. Nós não somos esses. Nós somos os despojos da guerra. Nós somos aqueles que Cristo conquistou com a vitória sobre a morte. Nós fomos libertos das garras do pecado e de Satanás, mas agora nós nos tornamos escravos da graça de Deus. E é essa a beleza do Evangelho. Porque uma vez que eu fui liberado dessas amarras, dessas algemas, eu agora estou livre não para fazer o que eu quero, mas eu tenho uma liberdade condicionada a Cristo, porque agora ele não é apenas o meu Salvador, mas também Senhor. Ele me dirige, ele me governa. Por isso que Paulo declarou, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, porque nós ficamos rendidos a ele. Então o perdão é isso, né? Quando eu sou perdoado, é aquele ato de suzerania. É igual quando, na época lá dos cavaleiros medievais, alguém salvava a vida e a pessoa dizia, olha, você salvou minha vida, tenho uma dívida com você. E a pessoa, né, batia com a espada do ombro e diria, olha, agora você fez esse voto e só vou liberar você só com a morte. Estamos assim com Cristo. Mas como a segunda morte, né, ela não tem poder de separação para nós, porque já estamos com Cristo, significa que seremos servos dele para toda a eternidade. Esse é uma belezura, esse evangelho. Amém. Que bom. A hora voa, né? A hora voa. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você torceu para o Palmeiras? Olha, Campeão da Libertadores, eu já vi que você não torceu para esse time aí. Essa é uma pergunta bem delicada, né? Tem que perdoar, pastor Ricardo, tem que perdoar. Eu como um bom Cruz Maltino, nós temos uma aliança antiga com a torcida do Palmeiras, mas eu confesso que eu não torci para esse clube perder, esse clube aqui do Rio de Janeiro, que eu não pronuncio o nome, mas eu também confesso que eu não fiz torcida para eles ganharem. Então eu fiquei neutro. Como a gente está, a maioria dos meus amigos é do estado de São Paulo, quando você fala Cruz Maltino, é o Vasco da Gama, é isso? Exatamente. Vasco da Gama. E eles são meio que amigos, né? Os palmeirenses e os vascaínos, sim, é verdade. Relação, é verdade. Mas o saudoso Eurico Miranda. Isso. Detestava esse time vermelho. Morreu sem perdoar. Sim. Muito provável. Pastor, foi uma bênção estar contigo nessa noite. A última pergunta para fechar. Há limites para perdoar? Não há limites para perdoar. E aí eu costumo dizer, né, que não há limites para perdoar através de 3 sentenças. A primeira é porque todos nós éramos devedores de Deus, assim como o servo na parábola do credor incompassivo. A gente sempre tem que lembrar disso. A nossa dívida era impagável, incalculável e infinita. Mas conforme já conversamos aqui, através da compaixão e através da misericórdia de Deus e por meio do sacrifício expiatório de Cristo, a dívida foi paga em favor de todos aqueles que creem nele. Segundo aspecto, por que não há limites para perdoar? Porque o perdão, ele precisa gerar em nós essa responsabilidade de perdoar o próximo. E quem foi perdoado, volto a dizer, não pode sonegar o perdão, não pode burocratizar. Nós precisamos perdoar os outros como Deus nos perdoou, sem restrição. Tem alguém falando de Flamengo aí. E, por último aspecto... É o novo Natanael aqui, está dizendo que é a nação dos 318, eu não sei o que ele quer dizer com isso, 318. Isso aí eu vejo no outro grupo de evangélicos aí. Mas, no último aspecto, quando nós nos colocamos em oposição... Já entendi. Está sem som. Está sem som. Oi? Agora voltou. Tá, vou repetir aqui. Voltou. É porque entrou uma ligação aqui. Tem um membro aqui. Ah, tá. Então, em último aspecto, por que não há limites para perdoar? Nessas 3 sentenças. E a última é, quando nós nos colocamos em oposição à proposta bíblica de perdoar, nós estamos sujeitos ao castigo eterno e sem misericórdia. E isso é algo sério demais
que precisa fazer com que nós venhamos a refletir sobre esse assunto. Ok. Pastor Ricardo, muito obrigado. O pastor pode orar, encerrando assim a nossa live hoje? Claro. Quero agradecer a todos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão acompanhar depois a gravação. Uma aula sobre perdão, uma aula de teologia aqui hoje. Parabéns, pastor Ricardo, obrigado. que Deus continue usando a sua vida. Amém. Deus abençoando. Tá, pastor Cleves, antes de orar, quero só apresentar aqui essa literatura. Sim. O título Não Há Pode falar. Para Perdoar. Já estamos na nossa segunda edição. Então, a gente fala um pouquinho sobre esse assunto à luz das Escrituras. E nós também temos um canal no YouTube com o nome Professor Ricardo Narciso. Então, quem estiver nos assistindo, ao alcance dessa transmissão, é só entrar lá no nosso canal, Professor Ricardo Narciso, deixar o seu like, se inscrever. E sempre a gente tem colocado um conteúdo ali para poder abençoar o povo de Deus. Se alguém desejar adquirir o livro, como que ele faz? Pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou através do meu site, www. Fala o e-mail aí. Fala o e-mail. revnarciso@gmail.com ou no site www.ricardonarciso.com. Ok. Então, quem tiver aí o desejo de adquirir esse livro, que ele entra mais em detalhes sobre perdão ali. A live é curta, não dá para falar tudo, mas ali no livro você pode ler tudo que ele escreveu sobre o assunto. Obrigado, pastor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti nessa noite, Senhor. Bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo e Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, após essa conversa tão proveitosa, com tanto deleite no Senhor, através dos ensinos sagrados, ó Pai, que o Senhor se fez conhecer a nós, ó Deus, na nossa plenitude de tempo. Senhor Deus, nós queremos, Pai querido, em nossas relações pessoais, em nossas vidas, Pai querido, aprendermos cada vez mais acerca do perdão. E que através dessa proposta bíblica, Senhor Deus, que cada um de nós possamos perdoar uns aos outros de coração, ó Pai. Para que cada um de nós possamos, assim, ó Deus, estarmos unidos em oração, para que possamos, ó Deus, corrigirmos mutuamente uns aos outros, para que possamos, ó Deus, através da Tua graça, buscar os desgarrados, ó Deus, os perdidos, superar aquilo que é pernicioso, proteger os que são pequenos, honrar os humilhados, para que Jesus, de fato, ó Deus, seja glorificado em nosso meio. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe nesta noite, abençoe o pastor Cleverson, o seu ministério, a sua igreja, Pai querido. Abençoe, Senhor Deus, também a minha igreja, Igreja Presbiteriana em Vila Norma, e a cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão acompanhando, ó Deus, esta live e que também estarão ao alcance, Senhor Deus, no momento em que acessarem essa gravação. Fica conosco, assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, ó Deus. Amém. Um forte abraço, pastor Ricardo. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos. Amém. Deus te Até abençoe. mais.